Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso desafio de lermos a Bíblia toda no ano de 2021. Será uma maratona de leitura, aproximadamente 20 minutos diariamente, em que eu vou compartilhar aqui no canal a leitura desta porção da Bíblia para cada dia do ano de 2021. Nós vamos utilizar para isso o sistema de leitura da Bíblia 365, que foi lançada pela Mundo Cristão, uma Bíblia que tem a proposta de lermos toda a Bíblia durante o ano e ela vem já separada por dia. Então, a forma como ela organiza a Bíblia é por porções diárias e não como nós estamos acostumados de Gênesis a Apocalipse, na sequência que nós estamos acostumados. Ela traz 4 porções diárias de leitura, uma parte de Provérbios, uma parte de Salmos, uma outra parte do restante do Antigo Testamento e uma parte do Novo Testamento, pedaços que a gente lê num dia. E nós vamos fazer essa leitura. Eu desafio você a participar comigo. Aqui na descrição do vídeo tem um PDF para você acompanhar. Você não precisa ter a Bíblia 365, você pode ler em qualquer Bíblia. Eu vou ler na versão transformadora, Nova versão transformadora, mas você pode acompanhar aí na sua versão. E esta leitura estará disponível aqui no canal. O link desta leitura também estará disponível no meu Telegram, que tem o link para você participar aqui do nosso grupo, no Telegram. Está aqui na descrição do vídeo também. Venha para o grupo nosso participar. Lá eu também vou postar o áudio dessa leitura que eu farei aqui. Ok? Então, para hoje, nós já vamos aqui iniciar esta leitura. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui embaixo tem o meu WhatsApp também, na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato e a gente vai, na medida do possível, ali sanar as dúvidas. Vamos para a leitura? Os textos para a leitura de hoje estão aparecendo aqui na tela do vídeo. Hoje é o nosso primeiro dia e nós sempre vamos começar fazendo a seguinte oração: Espírito Santo de Deus, fala no meu coração pela tua palavra e ensina-me a praticar aquilo que eu vou ler agora da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma porção ou uma parte seca. Assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. E as sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grandes números pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. Assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo, capítulo 2, completou a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra e descansou de todo o seu trabalho. Descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Capítulo 2, versículo 4. Quando o Senhor criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor formou o homem
do pó da terra. Soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Assim nós fomos criados, dessa forma, Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se formou ser vivo, ou se tornou ser vivo. O Senhor plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali o homem colocou o homem que havia criado. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço chama-se Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. E o quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, ele tirou dele uma porção, ou uma de suas costelas, e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o Senhor, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 2, 12. Diz assim Mateus capítulo 1: Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos,
nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus Cristo, que é chamado do Cristo. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado do Cristo, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou-se pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: venham, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que quer dizer ou que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. Ele deu o nome de Jesus. Capítulo 2, vamos até o 12. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu Herodes os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o menino? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios e em segredo, e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Espertinho, né? Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, não fizeram o que Herodes pediram. Retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Agora nós vamos lá em Salmo de número 1. Vamos ler o Salmo de número 1, do versículo 1 até o 6, né? É o Salmo todo, né? O Salmo 1 inteiro. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer, olha só, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Estamos fazendo isso, pelo menos lendo a palavra de Deus, já é um começo, né? Ela ou ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. E agora também eu quero ler Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Provérbios 1, de 1 a 6. E assim a gente encerra a leitura de hoje. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. E ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras e de seus enigmas. Esta é a palavra de Deus desse dia 1º de janeiro de 2021. Exatamente 20 minutos de leitura. Deus te abençoe e até amanhã.